Queridos alunos e alunas, mais uma vez a paz do Senhor Jesus, nós estamos finalizando a terceira parte da primeira lição do nosso livro de Teologia Sistemática, onde estamos tratando do tema de bibliologia e estudando o conceito nesta aula sobre como neortodoxia, ortodoxia, e nós dividimos essa aula em três partes. Nós falamos em três partes porque, por conta do tempo, nós dividimos em três partes, até para dar tempo nós aprofundarmos assuntos e vocês compreenderem melhor. Então nós estamos aqui na página, voltamos aqui para a página, que fala da tríplice necessidade das Escrituras, que é a página número 35, não é? E nós dizíamos que a importância e a necessidade da Bíblia, ela é imprescindível para quem deseja conhecer a Deus e ser santo. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 14. Eu conselho que você em casa leia esse trecho da palavra de Deus. É de suma importância para a solidificação da necessidade, da sociedade, para a solidificação da sociedade. Arranhe a superfície das Escrituras, onde quiser, e você descobrirá uma fatia de vida. Se não tivermos um apetite positivo pela palavra de Deus, não devemos ser pregadores, pois não fomos chamados a pregar outra coisa que não seja a palavra. É uma afirmação maravilhosa deste servo de Deus chamado Arthur Skevington, que nasceu no século XX, morreu em 1993. Ou seja, aí demonstra a necessidade das Escrituras, a necessidade e a importância para conhecer a Deus e para consolidação da sociedade que nós vivemos, não só do passado como do presente e também a do futuro, não é? Sempre vai necessitar da palavra de Deus, e aí nós vamos estudar dessa necessidade em três aspectos. O primeiro, a necessidade histórica. Nabucodonosor, vejamos, ele reconheceu que Deus está acima de todos os reinos e demais potentados. Está escrito lá em Daniel capítulo 4. Observe que Nabucodonosor foi um rei arrogante, um rei soberbo, e ele não reconhecia a soberania de Deus. Embora tivesse a seu lado um grande homem de Deus, Daniel, um grande homem de Deus, Daniel, que fez coisas tremendas, que com certeza falava de Deus para aquele homem, mas a arrogância dele não permitiu enxergar o Deus todo soberano, e foi preciso que Deus desse uma grande lição para Nabucodonosor, fazendo com que ele ficasse louco durante 7 anos e vivesse como um animal. E depois que Deus, na sua misericórdia, recuperou o juízo daquele homem, ele finalmente reconheceu a soberania de Deus. Isso mostra a história bíblica, que é a história também do ser humano, contada pelo próprio Deus através dos profetas inspirados por ele. Então, o conhecimento da palavra de Deus é fundamental para se compreender devidamente os acontecimentos históricos. Infelizmente, o que se consideram intelectuais desprezam a palavra de Deus, além de muitos teólogos, observe que é grave, e falsos pastores. Veja, a palavra de Deus, vamos repetir, é fundamental para se compreender devidamente os acontecimentos históricos. Este foi um grande problema para os judeus na época de Jeremias. Jeremias deu uma profecia dizendo: vocês precisam ser escravos de Nabucodonosor, vocês precisam ir para a Babilônia. Mas aquelas pessoas não estavam compreendendo a palavra de Deus, não queriam compreender a palavra de Deus, e se levantaram contra o profeta Jeremias, que estava apenas cumprindo a sua parte de porta-voz de Deus. E por que Deus os queria levar para a Babilônia? Para castigá-los, por conta dos seus pecados, por conta dos seus castigos. Isso é um fato histórico, onde Flávio Josefo, um sacerdote judeu, que escreveu acerca desses acontecimentos, mostrando o sofrimento do povo judeu, não só nessa época bíblica, mas também extra-bíblica, como lá ali naquele período interbíblico, quando houve aquela revolta dos Macabeus contra o Estado de Roma, e por isso morreu muitos judeus. Então o povo judeu naquela oportunidade de Jeremias estava se contrapondo, não estava compreendendo a palavra de Deus, porque se compreendesse, faria como alguns outros fizeram, que se curvaram diante da palavra de Deus e foram para a Babilônia, entre eles o profeta Daniel, que nós falamos anteriormente, que foi um dos profetas do cativeiro, além de
de Ezequiel. Então é preciso, para você compreender os acontecimentos históricos, você conhecer a palavra de Deus, não é? Infelizmente, os que se consideram intelectuais, hoje acontece muito isso, as universidades, os intelectuais, os acadêmicos, mestres, doutores, filósofos, rejeitam a palavra de Deus, porque não acreditam na palavra de Deus, desprezam a palavra de Deus. Mas independente de desprezar, é a palavra de Deus. O que está na palavra de Deus vai se cumprir. Isso que está acontecendo, por exemplo, no Brasil e no mundo, com essa praga do coronavírus, está escrito na palavra de Deus. Jesus disse, capítulo 24, verso 7 de Mateus, que haveria reino contra reino, e aconteceu. Nação contra nações, aconteceu. Fome, aconteceu em várias épocas da história. E peste, como está acontecendo hoje do coronavírus. E não só o coronavírus, como o ebola, a AIDS, a febre amarela, a SARS, a gripe aviária, a gripe suína. Ao longo da história, várias pestes aconteceram porque foram previstos na palavra de Deus. Então, quem conhece a palavra de Deus vai entender exatamente esses movimentos que acontecem como um castigo de Deus pela rebeldia do povo contra a palavra do Senhor nosso Deus. Quem despreza a palavra de Deus, despreza o próprio Deus. Então, o coronavírus é uma previsão que está lá na palavra de Deus como sinais dos últimos tempos, como princípios das dores, como mostra lá o sermão do nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 24 de Mateus em diante. Então o Antigo e o Novo Testamento mostra que Deus está no controle de todas as coisas e dirige a história conduzindo ao apogeu do seu reino. E nós podemos ver isso de forma brilhante, quando, por exemplo, houve aquela grande fome lá no Egito. Quem Deus levantou para poder resolver aquela questão? Deus levantou José, um cativo. E José foi quem revelou para Faraó que haveria 7 anos de muita fartura e 7 anos de fome. E foi exatamente o Egito que Deus usou para matar a fome de toda a humanidade, inclusive dos filhos dos irmãos de José, inclusive do seu pai, que foram para o Egito comprar lá o alimento que faltava em todas as nações, porque Deus estava no controle da história. Deus quem libertou o povo cativo durante 4 séculos, porque Deus estava no controle da história, e Ele controla todas as coisas, como também controla a atual situação que nós estamos vivendo. Apesar de aperreado, apavorado com esse vírus, mas vamos continuar confiando em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas e Ele é o dirigente da história. Nada passa ao largo de Deus. Tudo está sob o seu controle e acontece conforme a sua soberania. E por isso que nós devemos, queridos irmãos, queridos alunos, atentar para essa necessidade histórica da palavra de Deus. Olhemos para a história e sobretudo a história da palavra de Deus, que vai mostrar um Deus soberano e que tem tudo em suas mãos. Porque a Bíblia diz que dele é a terra e todos que nele habitam. Então, se a terra é de Deus e os moradores, então tudo está sobre a direção de Deus. E aqui uma expressão: o que é a história, se não a manifestação de Deus? É uma expressão de Oliver Cromwell, um inglês crente que foi líder da Revolução Puritana em 1500, entre o século XVI e o século XVII. A necessidade moral. Ao longo da história, muitos códigos foram escritos. Código de Hammurabi, Confúcio, Estatutos de Drácon, as 12 tábulas de Roma, além de falar daquela coisa do talião, Código de Talião, onde as pessoas tinham as mãos cortadas quando cometiam o crime, principalmente de roubo. Todos esses códigos, eles caíram no esquecimento. E veja, eles visavam a disciplina por meio de leis. Ainda assim, não melhoraram o caráter do ser humano, escravizado pela natureza adâmica e pela lei do pecado. Ou seja, apesar da tentativa dos homens escreverem códigos, leis, como aqui nós descrevemos, Hammurabi, Confúcio, Drácon, as tábuas de Roma, todas essas leis não conseguiram melhorar o caráter do ser humano. E por quê? Porque o problema do ser humano está no seu coração, está no interior. E se esse interior não for modificado, este homem não vai melhorar o meio ambiente, a sociedade que ele vive. E só quem tem este poder de fazer essa modificação é a palavra de Deus.
embora as leis e os códigos tragam algum benefício, consiga reprimir algumas atitudes, vamos dizer assim, perversas dos homens, cruéis dos homens, mas é insuficiente para transformá-lo na sua completude, porque somente a palavra de Deus é capaz de fazer isso. Portanto, há uma necessidade moral por parte dos homens, das escrituras sagradas, para fazer uma transformação completa a partir do seu coração. E somente a palavra de Deus tem leis altas e sublimes que modificam o homem e a sociedade. Todas as sociedades poderiam balizar suas leis nos 10 mandamentos e nas leis outorgadas por Deus. Então é verdade que o mundo ocidental, mais do que o oriental, boa parte das suas leis tem como fundamento exatamente a palavra de Deus. Os códigos civis, as leis trabalhistas, que infelizmente no Brasil atualmente foi modificada para pior, mas todos tiveram sempre esse objetivo de foram fundamentados na palavra de Deus. Muitos códigos, muitas leis ocidentais, principalmente de respeito à questão da mulher, que no Novo Testamento Jesus deu um papel diferente, melhor para a mulher, que era nas outras sociedades orientais, em outras culturas não cristãs, eram muitos desprezadas e tratadas de forma animalesca, como ainda hoje na religião muçulmana, a mulher é tida muitas vezes como uma pessoa inferior e tratada pior do que um animal. Mas na palavra de Deus, a mulher tem o seu papel de destaque. Então, os 10 mandamentos. Então, há uma necessidade moral, né, da palavra de Deus para melhorar, modificar primeiro o homem, porque modificando o homem, claro, essa sociedade onde habita este homem modificado também há de ser melhorada pelo poder transformador da palavra do Senhor nosso Deus. A necessidade moral, né, quando a lei de Deus é escrita em nossos corações, em nosso coração, nossos deveres são os nossos prazeres. Matthew Henry escreveu isso no século XVI, o século XVII e o século XVIII. No Salmo 91, 119, esse salmo é maravilhoso. O salmista cumpria rigorosamente os estatutos do Senhor, não os considerando pesados, e sim aprazíveis, onde ele diz que tinha prazer na lei de Deus e era a sua meditação. Ele diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Se fosse pesada para ele a lei de Deus, ele não faria semelhante declaração recheada de fé e de muita confiança na palavra do Senhor nosso Deus. Então, os que recebem a Cristo como Senhor têm o estatuto divino, a lei do Espírito de vida, conforme Romanos 8:2, escrito em seu coração. É o que acontece comigo e com você, que agora somos servos de Jesus, aceitamos Jesus como Salvador, e o Espírito de Deus passou a morar na nossa vida, e portanto a palavra de Deus agora tem que ter prioridade na nossa vida, para que nós possamos ter um comportamento moral diferente das pessoas que não têm Jesus como Salvador. E por isso que a palavra de Deus diz que vereis a diferença entre os que servem a Deus e que não servem. E veja, a moral das Escrituras, ela continua atual, ela nunca mudou, ela continua a mesma. Os 10 mandamentos, as palavras do Senhor, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, continuam atuais. Os códigos que nós citamos lá atrás, né, se tornaram anacrônicos e obsoletos, ou seja, ultrapassados, caíram em desuso, mas a palavra de Deus continua atual e continua atuante na vida dos homens que a aceitam pela fé. E quando a aceitam, são modificados no seu interior, na sua vida, e obviamente vai também modificar e ajudar na sociedade. Então, Deus da Bíblia e nenhum outro pode satisfazer as necessidades humanas. Seu código moral atravessou durante séculos as chamas das controvérsias, mas não ficou nem mesmo com cheiro de queimado. David Jethro Burrell foi este homem que escreveu essa expressão tão maravilhosa e tão verdadeira, porque está pautada e respaldada na palavra do Senhor nosso Deus. A necessidade espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É o que diz o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua palavra, em Mateus capítulo 4, verso 4. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter de vida. Esta foi a declaração que o Senhor Jesus deu para aqueles fariseus, com cujos corações duros, incrédulos, endurecidos,
não queriam aceitar o Senhor Jesus, embora as escrituras que eles examinaram testificavam do Senhor Jesus de Gênesis até Malaquias, que era a Bíblia do Velho ou dos judeus, como é até hoje. Não há outro livro capaz de apresentar ao ser humano a vida eterna. Somente a palavra do Senhor, nosso Deus, é capaz de satisfazer a necessidade espiritual de todos os seres humanos que habitam o planeta Terra. A Bíblia não se limita a mostrar o caminho da salvação ao homem. É por meio dela que Deus torna o homem perfeito. E está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 3, e o versículo 17. A Bíblia é uma janela na prisão deste mundo, através da qual podemos olhar para a eternidade. Timothy Dwight, entre o século 18 e 19, escreveu essa magnífica expressão que espelha muito bem a importância da palavra de Deus como uma necessidade espiritual para todo ser humano. Então, não há outro livro a não ser a palavra de Deus para satisfazer essa necessidade espiritual. E vou reiterar essa última expressão que diz aqui para ir terminando a nossa aula. Ela não se limita a mostrar apenas o caminho da salvação ao homem. É por meio dela que Deus torna o homem perfeito. Ou seja, se você quiser ser perfeito diante de Deus, abrace a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Faça dela o seu manual de regra de vida, de regra prática, de regra diária. Não tenha a Bíblia apenas como um livro religioso. Não tenha a Bíblia apenas como algo a expor na estante ou aberta no Salmo 91 ou no Salmo 23, como algumas pessoas fazem. Mas medite na Bíblia. Leia a palavra de Deus, examine a palavra de Deus. O objetivo deste curso, desta aula, é exatamente despertar em você o amor pela palavra de Deus, o compromisso de examinar e de se debruçar mais ainda. Se você lia a palavra de Deus antes, com este curso eu espero que você leia muito mais, porque primeiro vai ganhar você, porque você vai conhecer mais a Deus, ter uma experiência mais poderosa e rica com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é exatamente através da Bíblia que Deus torna o homem perfeito. Então, por isso, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, façam isso. Não deixe de meditar na palavra de Deus todos os dias, para que o Senhor nosso Deus possa satisfazer a sua necessidade moral, a sua necessidade espiritual. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, assim, que Deus abençoe e espero encontrar vocês noutra aula. Leiam o livro em casa, a primeira lição, releiam, assistam esta aula quantas vezes for necessária, para você realmente se aprofundar cada vez mais nesse assunto tão maravilhoso que é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Assim, Deus abençoe a todos em nome de Jesus e, claro, recebam a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje para todo sempre. E os alunos e alunas dizem amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.